Cara, e eu queria, assim, que pra mim mesmo, pra o pessoal que tá escutando, que você desse algumas dicas práticas, assim, pra gente, Tá. de comunicação, talvez. Não sei, o que você achar interessante aí, né, igual a gente tava conversando, de como pedir um aumento, de como relacionar com o seu colega, como relacionar com o Só coisa chefe. fácil. Só coisa tranquila, só coisa tranquila. Como relacionar, como se portar, sei lá, com um chefe mais chato, mais. É, bom, acho que vai sempre na base do início da nossa conversa, né? A gente tem que ter um entendimento que você comunica com alguém e esse alguém tem algumas características. Então, a primeira coisa, a primeira colocação é com quem você está falando, né? No sentido de entender quem é essa pessoa para você ter uma comunicação adequada com ela. Ter um objetivo, né, é fundamental quando você estrutura um processo de comunicação. Para pedir um aumento, para dar um feedback, né, para poder explicar como as coisas funcionam, tudo tem que ter um objetivo e uma forma de você fazer. É, o que eu sugiro, e a primeira dica é planejar. Né? E o planejar significa pegar, escrever, pensar o que você vai falar, e se me perguntarem A, B, C, o que eu vou responder. Geralmente a gente se prepara para falar, às vezes, muito pouco, e não pensa na reação que eu vou causar no outro e naquilo que ele vai me perguntar. E quando aquilo que me é perguntado não é aquilo que eu estou preparado, aquilo que eu gostaria de responder, Desestabiliza, né? você desestabiliza. Então, por isso que é importante esse processo de planejamento. Eu não estou dizendo que você fique 5 dias pensando, né? Você pare, estruture, né? E pense. Você não faz isso na hora que você, né, está num relacionamento ou busca um relacionamento mais sério, né, com alguém. Você vai, como é que eu vou abordar? Né? Aonde eu vou levar? Nós vamos sair para ir a algum lugar? Isso tudo é você planejando esse momento de uma comunicação. Eu vou pedir ela em namoro, né? Como é que vai ser? Então, tudo tem que ser planejado, porque não é a comunicação não pode ser assim, bateu na minha cabeça, papum, eu falei. Não é isso, né? Porque a probabilidade de erro, a probabilidade de ruído, a probabilidade até de você gerar uma crise é muito grande. Além de você se preparar, né, você tem que prestar muita atenção em tudo, principalmente se for verbal, em tudo além da voz, em tudo além daquilo que você diz. Porque a gente acha que a comunicação é somente aquilo que eu estou dizendo. Né? Como eu disse, a voz, né, a sua roupa, a sua postura, né, elas dizem muito mais do que o conteúdo que está sendo dito. Então, muitas vezes você vai para uma conversa muito séria, né, e você está tão nervoso, né, que você começa a fazer esse tipo, né, de expressão. Ou você não consegue nem olhar no olho da pessoa que você está falando. Isso você precisa treinar. Então, você vai pedir aumento, né? A primeira coisa que você vai, se você vai pedir aumento, se você tomou essa decisão de pedir, né, saiba explicar por que você acha que você merece um aumento. E a explicação não é porque eu preciso. E a explicação não é porque eu trabalho muito. A explicação não é porque eu sou o melhor. Não é porque o outro ganha mais do que eu. Né? O seu chefe ou a sua chefe vai olhar para você e falar assim, sinto muito. Né? E aquilo que você acha que você estaria fazendo para o bem, você na realidade está impactando a sua carreira, né? Você está prejudicando a sua relação. Né? A gente também tem que entender como nós não gostamos de ser questionados, né? E enquadrados, né? As pessoas, eu não posso fazer isso com os outros, né? Então eu vou virar, né? Vou virar e falar assim, ô Bernardo, por que você deu aumento pro Caio? Aí você vai falar assim, mas por que você não pega? Não, eu sei que ele me disse. Por que ele ganha mais que eu? Eu estou te colocando numa situação que você não gostaria de estar. Né? E aí, se você não estiver preparado para isso, qual vai ser a sua resposta? Porque ele é melhor que você. Ou porque ele tem mais tempo que você aqui. Ou porque ele não faz esse tipo de pergunta para mim. Ele não me coloca nessa situação. Agora, é diferente se eu me preparar para fazer uma conversa com você e estruturar a minha fala com o objetivo de buscar um aumento. Então, eu posso começar mais ou menos assim. Bernardo,
tudo bom? Eu gostaria de um tempo de conversar com você. Que dia e que hora seria interessante? Não é eu te pegar aqui agora. Aí você pode me perguntar, Paulinho, qual é o assunto? Eu posso te dizer, eu queria falar sobre o meu desempenho. Então, eu já te dei a dica do que eu quero saber, o que eu quero falar. Aí a gente vai marcar, vamos reunir, pode ser até virtualmente, né? A gente pode estar lá por vídeo, que não é o ideal, né? Mas se você precisa. E aí, antes de eu virar e falar assim, fazer a pergunta que eu quero fazer, que é, quer um aumento, né? Eu posso perguntar assim, eu gostaria de que você me dissesse como é que está sendo o meu desempenho, né? Eu queria que você avaliasse esse último projeto que eu fiz, né? Então comece a perguntar para que você escute, né? E pelo menos você entenda se você tem a abertura para isso ou não. Porque pode ser que nessa primeira pergunta... A pessoa já fala, não, você é horrível. Não, você tem muito Você a fala, melhorar, complicado. você ainda precisa se desenvolver. Tem o Caio que está aqui há menos tempo e é muito melhor do que você. Imagina a situação. Aí você não vai fazer abortar a missão, né? Agora, se você já chega e fala assim, aqui eu quero saber por que você não vai me dar um aumento e você dá um aumento pro começa Caio. como uma afronta, né? É uma afronta. Né? Ninguém quer ser afrontado. Então, uma outra dica que, principalmente de conversas que são mais delicadas, mais complexas, que ninguém quer, não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Né? Isso é um ponto simples. Eu não quero ser colocado numa situação, exposto numa situação como essa. Então, sempre, e observe que o tom da minha voz, né, o meu olhar, né, os meus gestos aqui, eles vão contar também para como o outro vai perceber que eu estou comunicando. Então, só de olhar para vocês eu sei se está bom ou se está ruim, né? Se você concorda ou se você não discorda. Por quê? Porque não é só o conteúdo que você está falando, é o como você está falando que também conta. Prepare-se para responder aquilo que for perguntado, né? Muitas vezes a gente também não se prepara. Eu vou para lá para dar uma notícia ruim e eu não me preparo, né? Alguém vai virar e perguntar assim, a gente vai voltar, todo mundo é obrigado a voltar a trabalhar presencial? Você não pode ir para uma reunião falando sobre o retorno do trabalho sem ter essa resposta. Então, prepare-se antes de ir. Então, são dicas aí que são importantes para qualquer profissional. Comunicação não tem mistério, é complexo, né? Eu falo que se você pensa, estrutura, né, e entende que é um processo complexo e que não é simplesmente o que der na cabeça, eu venho aqui e falo com vocês, né? Antes de vir para cá, eu tive que me preparar. A gente conversou, vocês me disseram qual era a linha, eu estruturei o que eu tinha, imagina se eu chego aqui e não sei o que falar. Né? Ou você me pergunta e eu falo, não, é muito interessante. Não, realmente, eu nunca tinha pensado nisso. Não, olha, não me preparei. Né? As pessoas, às vezes, né, para mim é um caso clássico, né, de como você destruir, né, quando você é convidado para uma palestra, você é o palestrante, olha, desculpa, mas eu tive um imprevisto e não me preparei. Peraí. Como assim? Como assim você não se preparou? Né? Você destrói logo no início. E qualquer comunicação, ela sempre tem o que a gente chama uma abertura. Né? Essa abertura, esse primeiro momento, ele é extremamente importante. Porque ele que vai balizar todo o restante dessa interação e dessa troca, que é um processo de comunicação. Né? Comunicação não é informação. Informação eu vim aqui falar, olha, eu gostaria de dar uma informação, tem isso, muito obrigado, tchau, vou embora. Acabou. Agora, comunicar eu falo, você fala, eu te escuto, a gente troca, a gente compartilha alguma coisa, para que no final seja comum. Né? Você, futuro médico, né, tem um grande desafio de comunicação com seus pacientes. Sim, Né? E isso muitas vezes não é falado. Né? Quer ver uma coisa extremamente complexa? Por exemplo, tudo que vocês falam a gente não entende, porque a gente não compartilha do mesmo vocabulário. Então, vocês têm que ter a habilidade
para se conectar com o paciente, né, minimamente de conseguir explicar o que você está falando. Né? Eu passo por algumas situações, por exemplo, né, se eu, a Fabiana é médica, minha esposa, quando os meninos menores, a gente ia no médico, ela não falava que ela era médica. Porque a partir do momento que a pessoa identificava que ela era médica, a conversa mudava. E eu era excluído, porque eu não conseguia entender nada. Eu falava, peraí, eu estou aqui. Né? Porque você começa a falar num linguajar que a gente não entende. Cara, é interessante.